Está funcionando? Ok. (12 de novembro de 1918, sul da França. Um sentinela corre para dentro de um vilarejo e anuncia: a guerra acabou, a guerra acabou. Os aliados venceram. As tropas inimigas têm que se render. A guerra ao qual o sentinela se referia, obviamente, é a Primeira Guerra Mundial. Mesmo o sentinela corre para os vilarejos vizinhos, levando a mesma mensagem. Após um tempo, ele volta ao mesmo lugar que ele tinha ido há pouco tempo atrás, onde ele tinha primeiramente dado essa mensagem. Mais uma vez ele grita: a guerra acabou, os aliados venceram, as tropas inimigas têm que se render. Um homem na praça central diz: meu jovem, você já trouxe essa mensagem, por que está trazendo de novo? O sentinela olhou para ele como quem dissesse: o senhor ouviu o que eu disse? Prestou atenção? Mas as palavras que saíram da sua boca foram: que outra mensagem queria que eu trouxesse? Né? E a ideia aí é que, com um acontecimento tão monumental quanto o fim da Primeira Guerra Mundial, não tinha mais nada que esse sentinela podia falar. E eu começo com essa história porque assim sou eu. É a terceira vez que eu prego a mensagem que eu vou pregar para vocês, exatamente em um mês e em 5 semanas. A primeira vez que eu preguei essa mensagem foi dia 9 de fevereiro, na Igreja Nova Vida da Tijuca, no Rio. E quando eu estava preparando para a mensagem, eu não tinha notado isso, mas dia 16 de fevereiro, há um mês atrás, na Igreja Luz para os Povos, Serrinha, em Goiânia, eu preguei essa mesma mensagem. E é uma mensagem que eu ainda não tive a oportunidade de pregar lá na igreja que eu pastoreio, mas é que eu vou fazer quando eu tiver tempo. E aí você pode perguntar para mim como o Senhor naquela praça. Mas por que a mesma mensagem? E a resposta para você é: que outra mensagem que eu podia trazer? É uma coisa que Deus tem falado muito comigo nos últimos 10 meses e eu creio que é a mensagem dele para a igreja dele. Então eu vou trazer para vocês e eu vou fazer direito pela primeira vez, que ambos no Rio de Janeiro, na Nova Vida, e na Igreja Luz para os Povos, em Serrinha, lá em Goiânia, eu tive que trazer 2 ou 3 mensagens em uma só, porque eu sabia que eu não ia voltar. Mas aqui eu conversei com o Fernando e, se vocês me permitirem, eu vou começar essa mensagem hoje e eu vou terminar na sexta-feira. Então, se você quiser voltar na sexta-feira, eu acho que vai ser legal para você, tá bem? Meu nome é Beto, para quem não me conhece, eu sou irmão do Fernando, eu pastoreio ali em São Mateus, estava ali, nosso culto termina mais ou menos 11h20, assim que terminou eu corri para cá e aqui estamos nós. Essa semana foi meu aniversário na sexta-feira e quando o Fernando me chamou há um mês atrás, eu falei: excelente, porque eu não tenho nada melhor do que eu passar o final de semana do meu aniversário servindo a Deus. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Deixa eu começar logo na mensagem. Tudo começou ano passado, quando eu estava passando uma situação muito difícil na minha vida, e no meio dessa situação, eu me encontrei na mesa de uma cafeteria com um amigo meu, dizendo para ele, toda vez que eu conto essa história, eu penso que eu vou falar assim, numa mesa de um bar, mas não foi na mesa de um bar, não, foi na mesa de uma cafeteria, e eu falando, aqui em São Mateus, eu falei para ele assim: Rich, eu perdi a minha fé na oração. Perdi minha fé na oração. Eu não perdi a minha fé em Deus, não perdi minha fé na igreja, não perdi minha fé na Bíblia. Continuo amando a Deus, mas eu vou ser sincero para você, Rich. Eu perdi toda a minha fé na oração. O que eu creio é o seguinte: eu creio que Deus vai fazer o que Ele quer fazer. E as pessoas vão fazer o que elas querem fazer. E o que eu oro, o que eu falo na minha oração, realmente não faz diferença nenhuma. Creio nisso piamente. Eu acho que a gente deve orar ainda, Rich. Eu acho que a gente deve orar pela mesma razão que eu estou aqui, nessa mesa de cafeteria, tomando esse café com você, porque a gente tem que conversar com Deus. A gente tem que ter um relacionamento com Deus, e isso vem através de conversa, e oração nada mais é que uma conversa com Deus. Então, eu também creio que eu tenho que continuar a orar, mas eu perdi toda a minha fé de que minha oração
faz alguma diferença no que está acontecendo no mundo afora. Bem, de lá para cá, dessa conversa para cá, Deus começou a me ensinar muito a respeito da oração, principalmente ligado ao conceito do reino de Deus. E por isso, eu vou começar lendo uma passagem bíblica com vocês, e depois eu vou ter que retroceder, e eu geralmente não prego assim, mas hoje eu vou pular para tudo quanto é lado da Bíblia, e até sugiro que você só ouça depois do primeiro versículo, tá bem? E nós vamos olhar 3 movimentações importantíssimas ligadas ao reino de Deus. E você vai ver como isso se conecta com oração e com sua vida, seu dia a dia, o que você está passando na sua vida. Para cada uma dessas movimentações, nós vamos ver uma lição, e eu vou pedir para você fazer algo junto comigo que vai te ajudar a lembrar dessas movimentações, tá bem? Então, eu vou te falar o que é, vou pedir para você fazer comigo e depois a gente vai passar a mensagem afora. Nós vamos falar de 3 movimentações importantes ligadas ao reino de Deus. E a primeira é o reino outorgado. Fale comigo, o reino outorgado. Você sabe o que é outorgado? É quando alguém dá uma coisa para outra pessoa, certo? O reino outorgado. O segundo é o reino desprezado. Fale comigo, reino desprezado. Muito bem. E o terceiro é o reino retomado. Tá bem. Então, para cada uma, a gente tem uma movimentação também corpórea para ajudar a gente lembrar, tá bem? Então, o reino outorgado, faz assim comigo. Alguém está te dando alguma coisa. O reino outorgado. Faça assim, por favor. Vamos lá. O reino outorgado. Agora joga fora. O reino desprezado. E depois, assim, o reino retomado. Aproveita que está a mão assim e dá glória a Deus. Ok? Então vamos lá. Vamos começar. Mateus 11, 12. Mateus 11, 12. Um versículo que é, às vezes, difícil para entender. Mateus, capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Mais uma vez, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Esse versículo é um versículo que é difícil de entender, e eu diria, quase toda a minha vida, eu não tenho entendido esse versículo até muito recentemente. Em algumas traduções, as palavras não são nem iguais ao que eu li para você agora, porque os tradutores, em tentando fazer o versículo mais fácil de entender, mudam o sentido. Mas a NVI em português fez um excelente trabalho, porque é exatamente isso que o texto original fala. Geralmente, o que o nosso entendimento é desse versículo, a gente acha que reino dos céus significa céu. E aí a nossa mente dá um nó. Porque nós aprendemos que a salvação é uma dádiva de Deus. Vem de graça, você não pode fazer nada para a sua salvação, nem eu. Eu não mereço ser salvo, eu não mereço ter um relacionamento com Deus, isso é dado para mim como presente. Mas essas palavras aqui não foram faladas por qualquer pessoa, vieram da boca de Jesus. E Jesus fala assim, desde os tempos de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força. Ué, mas espera aí, como é que ir para o céu é uma coisa que é tomada à força? Se salvação é de graça. E o problema aí é que a gente não entende o que é reino dos céus. Em primeiro lugar, vamos começar entendendo esse termo aí. Mateus é o único que usa o termo reino dos céus. Nos outros evangelhos, o termo usado é reino de Deus. E nós sabemos que ele usou a palavra reino dos céus porque ele estava escrevendo para judeus, e os judeus tinham um respeito muito grande pelo nome de Deus, por causa dos 10 mandamentos, não querendo tomar o nome de Deus em vão. Então, eles usavam um termo no lugar de Deus, como os judeus religiosos fazem até hoje. O judeu, hoje, em vez de falar Deus, eles geralmente falam um nome, Hashem, ou algo assim, ou quando eles escrevem Deus, em inglês eles botam G-D. Então, eles têm um respeito muito grande pelo nome de Deus. Mateus, sabendo disso, quando Jesus falava reino de Deus, Mateus escrevia reino dos céus. Então, reino de Deus e reino dos céus
se refere à mesma coisa, tá bem? Esse termo, ou reino de Deus, ou reino dos céus, ou boas novas do reino, são usados várias vezes no Evangelho. Reino de Deus, 52 vezes que eu contei, 31 reino dos céus, boas novas do reino 6 vezes, nos 4 Evangelhos. Então é algo que é muito central à mensagem de Jesus. Mas o que é o reino dos céus? O que é o reino de Deus? Bem, não é o céu. O céu faz parte do reino de Deus, mas o reino de Deus é muito maior. O reino de Deus é a igreja? Não. A igreja funciona dentro do reino, mas a igreja não é o reino de Deus. Para entender o que é o reino, a gente tem que ir lá em Gênesis e começar de lá e entender esses 3 movimentos. Nós vamos então no movimento número 1, como é que é? O reino outorgado. Vamos lá, o reino... Vamos lá, faz com a mão, gente. O reino outorgado. Gênesis capítulo 1, começando no versículo 26. Então disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele aqui é o ser humano, não é só o homem, é Adão e Eva. Domine o ser humano sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais. E aí, nesse estilo tipicamente hebraico, várias coisas são citadas que basicamente significa tudo. Reine ele sobre tudo. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Um mandamento de Deus para o ser humano é que nós deveríamos subjugar a terra. E aí está essa palavra, dominem sobre os peixes do mar. Fale comigo, dominem, dominem. Um mandato de Deus para que nós tínhamos que dominar, mais uma vez, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais. Então, sobre tudo, Deus mandou que o ser humano tivesse domínio sobre tudo. Só teve uma coisa que Deus não botou sobre o domínio do ser humano. Outros seres humanos. Quando você lê a lista, a terra, os animais, tudo está sobre o domínio dos seres humanos. A única coisa que Deus não botou na lista são outros seres humanos. Interessante. Então, dominem sobre tudo. E disse Deus, eis que eu lhes dou as plantas que nasceram em toda a terra e produzem sementes e as árvores, e mais uma vez, tudo listado um a um. E no final do versículo 30, a Bíblia diz assim, e assim foi. Tantos anos eu li isso aqui, nunca notei a ligação disso daqui com oração. Deus deu a nós, ao homem e à mulher, domínio de toda a terra. Fala com a pessoa aí do seu lado, Deus te deu domínio sobre a terra. Isso daqui não é um documento assim, puramente histórico, só te falando o que aconteceu. Isso aqui não é simplesmente um relato do que aconteceu no Jardim do Éden. Isso daqui é uma história que o Espírito Santo inspirou para eu saber como viver. Então, quando Deus fala assim, olha, eu quero que os seres humanos dominem a terra, isso vale até hoje. Deus deu ao homem o domínio, o homem aqui, homem e mulher, o ser humano, o domínio da terra. E aí está o reino outorgado. O reino é justamente o domínio sobre. Preste atenção no que Salmos 115, 16 fala, ok? Salmos 115, 16. Se você ainda não está convencido. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Está aí, mais uma vez, anos depois, confirmado nos Salmos, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu ao ser humano. Como o Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, o que a gente tem que fazer não é que, para entender isso aí, não é achar que um está contra o outro, é que tudo pertence a Ele, e por que pertence a Ele? Ele confiou, mais uma vez, gostei do que a NVI fez, Ele confiou aos homens, como se você tem uma casa, um apartamento, e você comprou, ou você aluga, é seu nome que está lá, e você tem um filho, uma filha, e você dá um quarto ao seu filho, à sua filha.
A casa pode ser sua, mas você confia aquele quarto ao filho. É ele ou ela que tem que manter o quarto limpo, é ele ou ela que tem que vai dormir lá. E assim é. A terra pertence a Deus, mas foi confiada para que seja dominada pelos seres humanos. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, mas a terra ele confiou ao homem. Tudo pertence a Deus, mas a terra foi confiada a nós. Aqui está a lição desse primeiro movimento, o reino outorgado. E é importante, gente. É a base do que o Senhor me ensinou a respeito de oração. Presta atenção. Fora a ordem da natureza, Deus não faz nada. Fale comigo, nada. Deus não faz nada na terra sem a participação do homem e da mulher. Nada. Agora, isso é importante. Não é porque ele não pode. É porque ele, na sua soberania, escolheu assim. Eu não estou aqui limitando a capacidade, o poderio de Deus. Deus pode fazer o que Ele quer. Mas dentro do que Ele quer fazer, Ele resolveu que Ele só vai fazer alguma coisa aqui na Terra através da agência humana. Um bom exemplo, mais uma vez, é se você é um bom pai, uma boa mãe, e você dá um quarto para o seu filho, a coisa certa de se fazer é falar assim, olha, esse quarto aqui, quem tem que limpar é você. Se o quarto estiver sujo e você for lá e limpar para o seu filho e para a sua filha, você está mandando uma mensagem para eles, não está? Que na verdade eles não têm que limpar. Que aquilo que você falou é tudo, né, abobrinha. Eles não têm que ter responsabilidade pelo quarto. Agora, Deus não foi assim. Deus nos deu a terra, confiou para nós e falou assim, olha, quem manda aqui é vocês. Se vocês quiserem que alguma coisa aconteça, vocês têm que fazer. Deus nada faz sem a participação do homem e da mulher. O reino foi outorgado a nós. Eu creio nisso piamente hoje em dia, gente, piamente. Vamos para o segundo movimento. Ele é o reino desprezado. Então, o reino outorgado, o reino desprezado. Logo depois do que a gente leu aí em Gênesis 1, nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis, o homem e a mulher tinham domínio sobre toda a terra. Esse domínio foi posto em xeque pela primeira vez no evento de Gênesis capítulo 3. Foi posto em xeque. É uma imagem que vem do xadrez, né? O xeque-mate. O homem e a mulher tinham domínio sobre a terra e eles faziam as coisas de acordo com o que Deus falava para eles. E pela primeira vez houve uma outra opção. Em Gênesis capítulo 3, onde a serpente sugeriu que outra coisa fosse feita. Em outras palavras, o domínio dado para Adão e Eva, o domínio dado para os seres humanos, estava alinhado com Deus, o Criador, e aqui, pela primeira vez, eles tiveram a oportunidade de escolher se eles queriam esse domínio alinhado com Deus ou esse domínio alinhado com outra coisa. Nós sabemos o que aconteceu. Versículo 3 do capítulo 3 de Gênesis, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Versículo 4, disse a serpente à mulher. Você nota aí até a questão do paralelismo, né? Na poesia hebraica. Deus disse, a serpente disse, um contraposto ao outro. Deus disse, não façam isso. Mas a serpente disse, certamente não morrerão. A serpente disse, isso é importante, a mulher. Não tem nada a ver com a minha mensagem aqui, mas eu lembro que quando eu estava preparando isso, esse versículo falou comigo, porque quando Deus fala, Ele fala no plural, Ele está falando com Adão, está falando com Eva. Quando a serpente fala, Ele fala à mulher, porque a serpente sempre vem trazendo divisão. Sempre divisão. Deus disse, faça desse jeito. A serpente disse, não, vai ser de outro jeito. O ser humano, nesse momento, tinha uma escolha a fazer. Vou alinhar o meu domínio da terra com Deus ou com a serpente? Infelizmente, nós escolhemos alinhar nosso domínio, através deles, à vontade da serpente. E eu não sei muito bem a mecânica disso, gente. Eu estou estudando isso ainda, mas uma coisa eu entendo, que nesse momento o domínio foi desprezado. E caiu pelo menos em praticidade nas mãos de Satanás.
Como é que você sabe disso? Efésios 2:2. Presta atenção, Paulo falando a respeito de salvação. Por um acaso, o livro de Efésios tem um tema muito forte a respeito da questão do reino de Deus, o que Deus já fez no céu, tendo que entrar na terra, mas ele não está nem falando disso, ele está falando sobre salvação. E ele falando sobre isso, ele fala assim, olha, aquele jeito que a gente vivia antigamente, desse jeito, ele fala assim, Efésios 2:2, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Príncipe é alguém com autoridade. Aqui está se falando de um espírito, que a Bíblia, em outras partes, a gente pode identificar esse espírito como sendo Satanás, é um espírito que se opõe a Deus, e aqui ele é chamado de príncipe, ele tem uma autoridade. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O domínio, de alguma forma, foi roubado por esse espírito. Eu creio que o domínio, na verdade, ainda pertence ao ser humano, mas porque Satanás manipula as pessoas, e as pessoas, na verdade, querem ser manipuladas. Satanás tem as costas largas, né? Ele não faz com que ninguém faça nada. As pessoas querem ser manipuladas, convidam ele para suas vidas. Por causa disso, esse domínio foi desprezado. E mesmo sendo nosso, do ser humano, o ser humano é como se fosse um bonequinho nas mãos de Satanás. Para todos os efeitos, quem está em controle é ele. Pastor, você tem certeza? Você pode provar isso na Bíblia? Presta atenção. Lucas capítulo 4, 5-8. A tentação de Jesus. É interessante porque na tentação de Jesus, toda vez que Jesus era tentado por Satanás, Satanás falava alguma coisa para ele, Jesus corrigia Satanás com a palavra de Deus. Satanás falou assim, olha, você está com fome? Faz que essas pedras aí virem pão. Jesus, não. A Bíblia diz, as Escrituras dizem, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra sai da boca de Deus. Satanás falava outra coisa, ele consertava. Aí chegou num momento no meio da tentação, em que Satanás fez uma oferta para Jesus, que na verdade revela muito a respeito do reino de Deus. Não é uma coisa que ele ofereceu por um acaso. Satanás estava esperto. Ele sabia a razão pela qual Jesus veio. Então ele fez uma oferta para Jesus. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse a Jesus, versículo 6, eu lhe darei toda a autoridade, olha essa palavra aí, autoridade, eu vou lhe dar toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. Agora olha o que ele falou aqui, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Bem, nós sabemos que Satanás é mentiroso, então só porque ele disse não quer dizer que é verdade. Momento de Jesus corrigir ele como ele corrigiu as outras coisas. Jesus não corrigiu Satanás nesse quesito. Ele não falou, Satanás, você não pode fazer essa oferta. O que ele corrigiu é o método pelo qual Satanás ofereceu que ele recebesse o reino. Ele falou assim, não, senhor. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque Satanás falou em versículo 7, então se você me adorar, tudo será teu. Versículo 8, Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor e o seu Deus. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus não questionou o que Satanás falou, que a autoridade era dele. Ele falou assim, a autoridade pode ser sua, mas não é assim que eu vou pegar, não. Eu não vou te adorar. Eu não vou te adorar. Aí isso abre um outro leque muito interessante. Porque nos mostra, na verdade, pelo menos para mim, abriu minha mente a respeito de qual foi a missão de Jesus aqui na terra. Porque geralmente a gente pensa, Jesus veio para ganhar salvação para a gente. E isso é parte do que ele veio fazer. Mas ele veio fazer muito mais. Ele veio fazer muito mais do que simplesmente nos dar a salvação. A salvação é só o início. Nós descobrimos aqui que tomar o reino de volta para o ser humano é parte central da missão de Jesus. É por isso que Satanás ofereceu isso para Jesus. Se não fosse, não seria tentação.
Se você não está com fome, Satanás te oferece comida, isso não é tentação. Se você não está com sede, Satanás te oferece bebida, isso não é tentação. Se Satanás está oferecendo o reino a Jesus, e o reino não tem nada a ver com o que Jesus quer, isso não é tentação. Às vezes ri, cai fora. Satanás entendia algo que foi dito lá naquela passagem que a gente acabou de ler em Gênesis capítulo 3. No capítulo 4, versículo 15, quando Deus estava julgando os seres humanos justamente por terem alinhado o seu domínio a Satanás, olha o que Deus falou. Falando com a serpente, falou assim, que a serpente, nós cremos que é o próprio Satanás que está tentando Jesus agora, né? Então, ele tinha isso na memória dele. Olha o que Deus tinha falado com ele. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Ele, no original fala ele, talvez na sua tradução fala este, ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando Jesus veio aqui, ele não pisou literalmente na cabeça de Satanás, pelo menos eu não consigo ver isso na Bíblia. Cabeça na Bíblia tem um significado muito mais amplo. Cabeça é autoridade. Quando fala o homem é a cabeça da mulher, está falando o homem tem autoridade sobre. Jesus é a cabeça da igreja, Jesus tem autoridade sobre a igreja. Satanás, você ganhou aqui hoje em tirar o domínio dos seres humanos. Mas segura as pontas, porque um dia vai nascer um descendente dessa daí, e ele vai tomar autoridade, vai quebrar a cabeça, vai tomar de volta para os seres humanos. O reino foi otorgado. Eu entendo que o reino foi desprezado, mas o reino vai ser retomado. O reino vai ser retomado. Quando Jesus veio, ele não veio só para trazer salvação. Ele veio para nos dar essa autoridade que tinha sido dada no Jardim do Éden, que nós perdemos. Salvação é o mínimo. Salvação é onde começa a coisa. Jesus veio para ganhar essa autoridade de novo. E aqui está a lição. Eu quero dar uma lição para cada movimento. Sem Jesus nas nossas vidas, na melhor das hipóteses, nós estamos sós em controlar a nossa vida. Sem Jesus na sua vida, na minha vida, na melhor das hipóteses, eu estou sozinho em tentar controlar o meu destino. Mas na pior das hipóteses, o príncipe do poder do ar está atuando na minha vida. Sem Jesus na sua vida, meu amigo, não sou eu, não estou falando isso para te ofender, eu só quero te dizer, de acordo com a palavra de Deus, esse príncipe do poder do ar está te manipulando. E você está fazendo escolhas, e quem está, na verdade, no controle da sua vida é Ele. É Ele. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Não deixe passar de hoje, não. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Repita comigo, reino, desprezado. Então vamos lá, os dois primeiros movimentos. Reino, vamos lá, vamos juntos. Reino otorgado, reino desprezado e agora, glória a Deus. O reino retomado, glória a Deus, glória a Deus. Nós vemos que logo no início da pregação de Jesus, isso é bem óbvio, Mateus 4,17, desde o começo Jesus começou a pregar e dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Gente, a Bíblia começou a se abrir para mim. Quando Jesus chegou, ele não chegou assim, olha, eu vim trazer salvação. Ele veio trazer salvação, meu irmão? Claro que veio. Não estou falando que não é isso. Mas esse não era o ponto principal dele. Ele começou falando assim, eu vim trazer o reino de volta. Eu vim trazer o domínio de volta. O reino de Deus está próximo. Então, o que é o reino de Deus? Nós tiramos a ideia que o reino de Deus é o céu muito de João capítulo 3, aquela conversa entre Jesus e Nicodemos, você lembra? Quando Nicodemos vem conversar com Jesus e Jesus fala assim, versículo 3 do capítulo 3 de João. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos perguntou, como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer.
Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí a gente fala assim, tá vendo? Jesus está falando que se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. O que é verdade. Mas não é isso que Jesus está falando. Como é que você sabe, Beto? A gente não presta atenção na pergunta de Nicodemos. Nicodemos não chegou a Jesus e perguntou para Jesus: Jesus, como é que eu entro no céu? Não foi isso que ele perguntou. E Jesus não é maluco. Ele não é doido. Não ia perguntar, o Nicodemos perguntar uma coisa para ele e responder outra, né? Então, qual foi a pergunta de Nicodemos para Jesus? Presta atenção. João, capítulo 3. Versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. A pergunta de Nicodemos para Jesus foi o seguinte: como é que milagre acontece, Jesus? A resposta de Jesus: é o reino de Deus. Vai cair a ficha, gente. Jesus, como é que você faz esses sinais milagrosos? Quais eram os sinais? É só você ler. Ele expulsava demônio, quer dizer, tinha um espírito maligno na vida da pessoa, ele expulsava. O cego via, o paraplégico andava, ele ressuscitava os mortos. Ainda não tinha acontecido nesse momento, mas esses milagres, a pergunta de Nicodemos é: Jesus, eu quero saber como é que esses milagres acontecem no seu ministério, na sua vida. Resposta de Jesus: deixa eu te explicar, é através do reino de Deus. Você não entende ainda porque para ver o reino você tem que ser salvo. Mas é o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus são os milagres de Deus. O reino de Deus, deixa eu te usar esse termo aqui, o reino de Deus é o governo de Deus, para qualquer situação específica. O reino de Deus é a vontade de Deus para uma situação específica. Beto, mais uma vez, isso veio da sua cabeça? Não, isso veio da palavra de Deus. Você lembra em Mateus, capítulo 6, quando Jesus está ensinando os discípulos a orar? Os discípulos perguntaram: Jesus, ensina a gente a orar. Tá bem, deixa eu ensinar. Oração vindo de Jesus. Aí, quem já estudou no Instituto Bíblico, quem lê um pouquinho, mais uma vez, entende a importância dessa questão do paralelismo, né? Que o pensamento hebraico vem em camadas, como se fosse assim, e geralmente a segunda, ou ela opõe a primeira, ou ela é a mesma coisa que a primeira, ou ela adiciona a primeira. Então, aqui Jesus ensina o Pai Nosso, e como ele é judeu, ele pensa desse jeito, ele fala assim: olha, assim que vocês devem orar, Pai Nosso que está nos céus. A oração começa com uma questão de relacionamento. Santificado seja o teu nome, adoração. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade. Esse lado aqui fala: venha a nós o seu reino. Esse lado aqui: seja feita a sua vontade. Esse lado aqui: o que é o reino de Deus, gente? É a vontade de Deus para uma situação específica. A vontade de Deus para uma situação específica. Esse é o reino de Deus. Deixa eu te dar um outro exemplo. Lá na igreja nós temos uma menina, o nome dela é Christine. Alguns de vocês talvez conheçam ela. Ela trabalha como agente do condado de São Mateus. Então, ela é agente sanitário. Então, ela visita restaurantes e ela diz se o restaurante tem que mudar alguma coisa, se tem alguma coisa suja ou não. Um dia, eu explicando isso para ela não estava entendendo. Eu falei assim: Christine, quando você entra num restaurante, a Christine é magrinha, pequenininha, bem bonitinha, mas ela chega num restaurante e ela fala assim: olha, esse restaurante está fora das normas, vou usar um termo aqui para vocês entenderem, vocês vão ver aonde eu estou indo, do reino da Califórnia. E se você não ajustar as situações desse restaurante ao reino da Califórnia, o restaurante vai ser fechado. E você sabe que se a pessoa não fizer, o restaurante realmente fecha? E a Christine não tem que fazer nada, porque ela não está lá falando por ela está falando pelo reino da Califórnia. Então, toda a força
todo o policiamento, todo o poder do governo da Califórnia estão atrás da palavra da Christine. Se o restaurante não fizer aquilo, ela não tem que fazer nada. A Califórnia vai fechar o restaurante, através de pessoas. O reino de Deus é isso, gente. É o governo de Deus, a vontade de Deus, os decretos de Deus para uma situação específica na sua vida. Agora, aí que nós chegamos, aonde nós começamos. O terceiro movimento é o quê? O reino retomado. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. A vontade de Deus para as situações na sua vida existe. Deus já tem declarado no céu, presta atenção nisso, gente, que isso aqui é o âmago dessa mensagem. Deus já tem declarado no céu uma vontade perfeitinha, do início ao fim, para tudo que você está vivendo. Mas a vontade de Deus, isso é importante, não é inevitável. Deixa eu falar isso de novo. O reino de Deus não é inevitável. O que você está falando, Beto? Deixa eu dar um exemplo para você. Uma pessoa pode aceitar Jesus, vir na igreja, abrir o coração sinceramente para Deus, mas você conhece pessoas assim, se não seguir no dia a dia de fazer as coisas que Deus quer, tem a vida toda arrebentada. Vai chegar um dia, vai morrer, vai para o céu, porque é salvo. Mas o reino de Deus não foi inevitável na vida daquela pessoa, porque a pessoa não fez as coisas certas. Salvação é de graça. O reino tem que ser tomado à força. A vontade perfeita de Deus para a sua vida tem que ser tomada à força. E aí é que é a chave. Essa força, essa violência é feita na oração. É na oração que se domina a terra. É na oração que se convida o reino para entrar nas situações. É na oração que a gente fala assim, Pai, Jesus ensinou isso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade para essa situação. E era isso que ele explicou para Nicodemos. Jesus, quando via uma pessoa que estava doente, aquela doença ali não era parte do reino de Deus. É parte disso daqui. Mas Jesus, porque é cheio do Espírito Santo, porque ele é Deus, porque ele conhecia a vontade de Deus, ele sabia, isso não é a vontade de Deus. Quer dizer, isso não é parte do governo de Deus, isso não é parte do reino de Deus. Como é que ele trazia o reino? Ele orava. Deus, eu agora oro que o reino invada essa situação aqui agora. O reino entrava, a pessoa ficava curada. Deus tem vontade, tem decretos para todos os problemas da sua vida. Mas veja bem, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Se você não usar de força na oração, você vai viver uma vida salva, mas sem os decretos de Deus funcionando na sua vida. Eu vou concluir com isso aqui, gente. Você lembra daquela pessoa, no início da mensagem, que perdeu fé na oração? Não existe mais. Não existe mais. Hoje em dia, eu entendo que o propósito de Jesus... Gente, eu fiz 44 na sexta-feira. Comprei esse terno aqui como presente para mim mesmo, né? Fui num alfaiate do meu tamanho direitinho. Então, olha, 44 anos de vida, cresci na igreja, pais maravilhosos, me ensinaram a palavra de Deus, fiz um mestrado. Eu nunca vi isso na minha vida, porque depois a coisa se abriu. As últimas palavras de Jesus para os discípulos não foram, olha, ganhei a salvação para vocês. Mateus 28. Jesus está falando assim, missão cumprida. Você lembra o que ele falou, gente? Missão cumprida. Ganhei a salvação para vocês. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. No céu ele já tinha que era Deus, mas agora como representante meu e seu, ele tomou o reino de volta e dá na sua mão através da oração. A mensagem de Jesus, gente, a missão de Jesus foi tomar
autoridade. Nós temos muito poder. Vocês não entendem o que a gente pode fazer se nós orarmos. E não é a nossa vontade não, gente. A gente está pedindo a vontade de Deus para a situação. Nós estamos falando, Senhor, eu acho que é isso aqui, mas igual a Jesus no jardim de Getsemane, eu quero isso, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua, o teu reino, invada essa situação agora. Agora, gente, essa violência em oração, essa batalha, tem batalhas que são curtas, tem batalhas que são longas. Toda batalha que eu conheço tem vítimas. Tem gente que se machuca, tem gente que morre. É isso daí, isso eu não posso mudar. Mas aquela pessoa que não cria mais em oração, não existe mais. Eu acordo de madrugada, eu acordo cedo e diariamente eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que o céu invada essa parte aqui da minha vida, Senhor, invade hoje um pouquinho mais do que estava antes, Senhor, invade, céu, invade a terra. A minha batalha não foi ganha completamente, mas eu garanto para vocês que logo, logo vai ser. E quando você for, você vai saber, o reino invadiu a terra. O que na sua vida que você precisa que o reino invada hoje, hein? O que tem na sua vida que você precisa começar a convidar? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu vou deixar o pastor Fernando vir terminar, mas na sexta-feira eu quero terminar da seguinte forma, uma coisa muito prática. Tendo ensinado o que é o reino de Deus, eu quero falar para você como trazer o reino para a sua vida, porque Jesus falou em duas situações, ele falou para os discípulos, eu dei para vocês as chaves do reino. E eu quero falar na sexta-feira a respeito quais são as chaves do reino. Como é que você traz a invasão do céu no inferno que está passando na sua vida? Sexta-feira a gente vai falar a respeito disso. Pastor Fernando. Amém. Fique de pé, queridos. Obrigado, pastor Beto, por compartilhar a palavra de Deus conosco. Majestade santa, majestade é o reino. Majestade fala do reino de Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Há várias áreas que Deus quer reinar. Mas Jesus disse para Nicodemos que se a gente não nascer de novo, nós não podemos entrar no reino. Ninguém conversando, ninguém falando, nós já estamos terminando. O primeiro aspecto, nascer de novo, é o aspecto de salvação. Eu orava essa manhã em favor do culto e eu senti que hoje era necessário apelo para a salvação. Há pessoas aqui nessa manhã que precisam de fazer uma decisão para Cristo, nascer de novo. Talvez você está nos visitando pela primeira vez, talvez você está aqui. Por favor, ninguém fale, feche os olhos, só alguns minutinhos. Eu não vou ser longo. Mas há pessoas aqui que precisam de entregar a sua vida para Jesus. A começar esse processo de nascer de novo. Talvez você não é crente em Jesus ainda, talvez é crente, mas ainda não deu a sua vida ao Senhor. Ou talvez deu e pegou de volta. Tão certo como eu estou falando com você, de joelho nessa manhã, eu ouvi o Espírito Santo de Deus falando, faz apelo essa manhã. E eu quero nesse momento saber quem é que está aqui que diz, pastor Fernando, eu tenho vindo à igreja já vários domingos, ou talvez hoje é a sua primeira vez, e você diz, olha, eu entendi. E eu entendo que eu preciso de fazer uma decisão para Cristo. E eu quero nessa manhã entregar minha vida para Deus. Ninguém olhando, somente orando. Se você diz, eu sou essa pessoa, levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Deus abençoe, querido. Pode abaixar sua mão. Parabéns pela sua decisão. Há mais alguém nesse momento? Há mais alguém? Uma segunda pessoa? Há uma segunda pessoa?
Tem mais uma pessoa que você tem vindo à igreja vários dias, mas hoje é o seu dia de entrega, hoje é o seu dia de libertação. Eu vou pedir um pouco mais, pastor Max, pastor Soares, fica aqui na frente. Se você levantou a sua mão ou quer levantar a sua mão, eu quero que você saia de onde você está e venha falar com um desses pastores para que ele possa orar por você. Saia de onde você está, vem aqui à frente. Há mais alguém nessa manhã, há mais alguém nessa manhã. Tem um lugar para você aqui, tem um lugar para você. Ah, se eu pudesse chamar você por nome. Deus abençoe, querida. Pode aplaudir o Senhor por essa segunda pessoa. Se tiver mais alguém, enquanto nós estivermos cantando, pastor Milson, fica aqui à frente. Fica aqui ao lado esquerdo do pastor Soares. Porque mais alguém precisa de vir para Deus. E essa manhã, eu quero orar também pelo segundo aspecto do reino. Às vezes você já é crente, mas você não está usufruindo do reino porque o reino foi tomado, desprezado. Foi otorgado a você, mas foi desprezado por você. Então tomaram e você tem que retomar. E nascer de novo é você entregar essa área na sua vida que você precisa de vitória. Sexta-feira o Beto vai falar sobre isso, mas é mais do que simplesmente abrir a boca e falar, eu tomo, eu declaro. Declarar sem vida certa não tem nada, irmãos. A Bíblia diz que lá em Atos, Paulo, no poder de Deus, declarava o reino de Deus. Demônios saíam, pessoas eram curadas. Mas vieram um grupo de pessoas imitar Paulo e começaram a declarar o reino sem vida certa. E a Bíblia diz que eles saíram envergonhados, porque a vida deles não estava correta. Então, declarar o reino em palavras, aí eu amarro, eu declaro. Se a vida não estiver certa, irmão, não adianta nada. Então tem que fazer uma entrega ao Senhor Jesus. E eu vou abrir o altar agora, pedir o restante do grupo do altar que esteja aqui na frente. Se você essa manhã quiser entregar a sua vida para o Senhor, fazer uma entrega de uma área da sua vida para o Senhor, enquanto cantamos esse cântico, você pode vir, alguém vai estar orando por você. E com esse cântico nós estaremos decretando o reino de Deus sobre a nossa vida. Majestade.